Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta segunda-feira. Vamos começar mais uma semana e uma semana que eu penso ser decisiva para a questão da flexibilização do futebol aqui no estado, dos treinos de futebol aqui no estado, em razão do decreto, do atual decreto de isolamento, que tem agora o encerramento no dia 16, dia 17. A presidência da FNF já determinou que o médico Antônio Araújo, que é da Comissão de Saúde da Federação, agende uma reunião com os presidentes dos clubes de futebol aqui do estado para que sejam tratadas, não é? Temas relativos à volta do futebol. Um assunto e eu confesso que me incomoda um pouco, é que nós temos 8 times de futebol aqui, 4 disputam o Campeonato Brasileiro, um a Copa do Brasil e outro a Copa do Nordeste. E dos 8 times, apenas um cobra de uma maneira pública e veemente a volta do futebol, que é o América. O ABC não se movimenta para absolutamente nada, não se vê uma movimentação do ABC no sentido de publicamente se mostrar aí favorável à volta do futebol. Eu não entendo qual é a política que o ABC adota, porque o ABC está vivo na Copa do Nordeste. O ABC está com meio caminho andado para ser campeão estadual de futebol e não se mexe para absolutamente nada. Veja que no campeonato estadual, o América e o Globo são as únicas equipes que podem tirar o ABC de uma conquista direto do campeonato, desde que vençam, por exemplo, o segundo turno da competição. E não se vê em um dos grandes do nosso futebol, que é o ABC, nenhuma movimentação da presidência, do departamento de futebol, no sentido de definir uma data para que o elenco se reapresente. Nem isso o ABC sabe quando é que o elenco vai se reapresentar. Ceará já voltou, Pernambuco já voltou, Alagoas já voltou, CRB e CSA começaram hoje as atividades, e o CSA é adversário do ABC, não é, num jogo decisivo aí para poder passar aí ou não de fase na Copa do Nordeste. Então, efetivamente, é uma situação assim preocupante, não é? Essa omissão da maioria dos times de futebol. O Santa Cruz não, Santa Cruz já disse, e aí é um direito do Santa Cruz, ele pensa dessa maneira, ele defende o Lupércio II, representando o Santa Cruz de Natal, que o futebol volte e o campeonato estadual seja finalizado em dezembro, já servindo como uma pré-temporada para a 2021, tá certo? Vamos acompanhar essa movimentação. Futsal é o assunto de agora aqui do nosso Tocando a Bola. O meu convidado é Sócrates Garcia, que é diretor de planejamento do Cruzeiro de Macaíba e técnico do projeto Cruzeiro Futsal, que tem um impacto social muito grande lá em São José. Em São José não, desculpa, em Macaíba. Sócrates Garcia, fale a respeito desse projeto bacana aí, o projeto Cruzeiro Futsal. Boa noite. Boa noite, Marcos, e aos ouvintes da 98. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês eh, a experiência do projeto do Cruzeiro Futsal, né? Que apesar quando eu sou convidado para falar sobre ele, normalmente é pelos resultados que o time alcançou, mas me deixa muito mais orgulhoso e ao clube e à nossa cidade o impacto social que esse projeto alcança, né? São eu hoje sou o técnico do futsal, colaboro com o clube como diretor de planejamento, mas sou o técnico do futsal, comando uma comissão que consegui formar com 9 profissionais formados na sua área, que vai desde o roupeiro até um psicólogo esportivo, passando por fisioterapeuta, preparador de goleiros, preparador físico, auxiliar técnico, coordenador, que faz com que faz a diferença dentro da quadra, faz com que o clube, o time em si, ele alcance seus objetivos dentro de quadra, né? Mas, por causa da falta de recursos, lá em 2016, a gente elaborou um projeto para que montássemos um time com jogadores daqui de Macaíba, para viabilizar os treinamentos. Esse projeto deu certo. Num primeiro ano nós fazíamos bons jogos, mas não conseguimos resultado. Inclusive a gente foi
salvo engano, o último colocado no estadual. O Cruzeiro manteve o projeto e a partir de 2017 nós somos campeões. 17, 18, 19 somos atuais tricampeões estaduais. Esse feito é tão importante que, diferente de ABC e América, ninguém no estado conseguiu, né? Mas voltando, o que nos deixa mais orgulhosos é o impacto social. Por quê? Porque formamos um time com jogadores da cidade, cada um de uma comunidade carente daqui, que serve de espelho para aqueles jovens que estão, jovens e crianças na ociosidade. Macaíba, apesar de não entrar na estatística do IBGE, porque não tem ainda 100 mil habitantes, ela, pelo número de mortes violentas, ela é tão violenta quanto a cidade de São Gonçalo, até pela proximidade. E o esporte, o futsal em si, porque é muito popular, ele serve como uma ferramenta de transformação, porque ele tira o jovem da ociosidade. E o projeto do Cruzeiro, por exemplo, ele leva hoje 100 crianças de Macaíba para a escolinha do clube, que não é de futsal, porque a gente não tem ginásio, nem tem um apoio suficiente da prefeitura para abrir as portas do ginásio para a gente. A gente faz esse trabalho no campo, né? A partir desse ano, nós estaremos claro que em janeiro todo mês de janeiro a gente apresenta um planejamento com periodização de treinamento, visando alguma competição, normalmente estadual ou Taça Brasil. E esse ano apresentamos com um projeto de base, né? Entretanto, a pandemia, né, atrapalhou tudo e a gente não sabe como é que vai voltar. Mas a tendência é que seja incorporado ao projeto esse ano o futsal feminino, adulto e base, mantenhamos o futsal adulto para defender o título, inclusive, e incluiremos a base no futsal também, né? Para que esse projeto se perpetue, né? E sirva de modelo para outras cidades. A gente espera que voltemos o mais rápido possível. Quando se fala em futsal, Macaíba é um celeiro, não é? Nesse segmento de futsal, é isso, Sócrates? Ah, com certeza, Marcos. É claro que isso ajuda muito o projeto, né? A gente só bota jogadores daqui, mas a gente encontra muita qualidade aqui. E tradicionalmente, Macaíba sempre revelou grandes atletas, né? Começando pelo nosso presidente, Odilon, que é tido como o melhor jogador que o Cruzeiro já teve, né? Eu tenho na minha comissão, por exemplo, Charles, que é meu auxiliar e é um dos maiores jogadores de futsal que o estado já teve também, né? E jogou, além de fora daqui, jogou ABC América e foi campeão mundial universitário. E nessa nova safra dos jogadores que estão aí, apesar deles terem aparecido no Cruzeiro, hoje todos jogam em outras competições, nos meses que, infelizmente a gente tem um estadual muito curto, mas nos meses que não está tendo competição, eles jogam em outras cidades. Na prática a gente tem exportado jogadores daqui, né? E o que deixa a gente muito feliz, né? Macaíba vem se mantendo assim, apesar da falta de incentivo de todos os lados, mas Macaíba vem se mantendo e apresentando como tradicional, sempre bons jogadores aí a nível de estado e a nível de Brasil. E como é que você avalia o momento atual do futsal aqui no estado? A Federação Norte Rio Grandense de Futsal vive numa confusão danada, tremenda, terrível, não é isso? Realmente, Marcos, a gente teve grandes competições, a gente teve grandes equipes, grandes jogadores, grandes equipes daqui disputando competições fora, vencendo, fazendo papéis bonitos. Mas hoje a situação é bem mais complicada, bem mais delicada. Primeiro porque a gente não tem mais é, é, as grandes equipes investindo no futsal, né, como a gente teve em algum momento a ABC ou América. A gente tem uma federação com a gestão pautada pelo descompromisso, né? E a gente, sobretudo, não tem uma política de incentivo ao esporte amador de uma forma geral e, sobretudo, ao futsal.
temos um potencial enorme, tanto na região metropolitana quanto no interior, sabe? Qualquer competição que se faça, aparecem grandes jogadores, mas chega um determinado momento que ou eles param ou eles têm que sair daqui do estado, né? A gente espera que a nova gestão da federação ela olhe para esse lado. A gente precisa batalhar por uma política que atrai a iniciativa privada a investir no esporte. A gente tem que brigar para que a CBF de fato assuma o futsal e fomente o esporte de alguma forma. Por exemplo, isso é uma coisa que parece até utópico hoje em dia, mas em alguns países já deu certo, como no Cazaquistão, por exemplo, que a confederação exige que as equipes que disputam as competições dela tenham um quadro de futsal e de futebol feminino, né? Essa é uma das saídas na minha avaliação, entre outras coisas, mas sobretudo a gente precisa de pessoas que estejam compromissadas com a evolução do esporte de uma forma geral, tanto na base quanto no adulto, porque o futsal em si, aqui no estado, ele é o esporte mais praticado nas escolas, né? Então, ele tem um impacto, além de tudo, um impacto social muito grande. Então, a gente espera que mude, a gente espera ver novamente, porque abrilhanta a competição, equipes como a ABC, América, ABB, disputando a competição, porque vai deixar o esporte muito mais rico, né? Vai deixar todo bem mais atrativo para todo mundo. Mas a gente precisa de um incentivo e as pessoas têm que buscar isso aí de alguma forma. Muito bem, esse foi o Sócrates Garcia falando a respeito do futsal de um modo geral e do futsal lá de Macaíba, do Cruzeiro de Macaíba. O Vinícius Ferreira é faixa preta de jiu-jitsu, é coach da equipe profissional do Pitbull, dos irmãos Pitbull, é formado em Muay Thai e está sentindo os efeitos da pandemia no segmento que ele atua. É mais um profissional que está passando por toda essa situação. Vinícius Ferreira, você está vendo aí a imagem? Relate a sua situação e o momento que os profissionais da sua área estão vivendo, Vinícius. Boa noite. Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes e telespectadores do Tocando a Bola 98 FM. Meu nome é Vinícius Teixeira, sou professor de jiu-jitsu da equipe profissional da Pitbull Brothers. Hoje eu venho falar com vocês sobre o ramo, né, de academias em meio a essa pandemia, em meio a essa crise que o nosso país está vivendo. Realmente é um momento muito delicado, né? Hoje venho falar mais da parte de luta, da parte de artes marciais, né? E o que a gente tem notado é que muitos professores estão fechando as portas, muitas academias fechando, né? Por mais que o cara tenha se preparado para aguentar, né, os meses, e não está dando certo, porque quando começou a gente achou que ia prolongar alguns dias, mas a gente ia voltar e foi tomando essa proporção. Mesmo muitos professores se reinventando nesse formato de dar aulas online, né? Fazer videoconferência, manter o contato com o aluno, mesmo assim não conseguiram, né, se manter, não estão conseguindo, porque essa crise está se estendendo tanto que a primeira coisa que o aluno corta a despesa é uma academia, né? Ele vai ali, faz uma caminhada, se exercitou e ele vai cortar a academia dele. Pensando na flexibilização, a nossa equipe montou um manual de reabertura, né, seguindo todo o protocolo da OMS. Dentro do protocolo, né, tem as seguintes regras, os seguintes procedimentos, onde vai ter marcação no tatame. A despesa é uma academia, né? Ele vai ali, faz uma caminhada, se exercitou e ele vai cortar a academia dele. Pensando na flexibilização, a nossa equipe montou um manual de reabertura, né, seguindo todo o protocolo da OMS. Dentro do protocolo, né, tem as seguintes regras, os seguintes procedimentos, onde vai ter marcação no tatame, onde vai ter distanciamento correto,
higienização de academia, higienização do aluno antes de entrar, né? Medir a temperatura dele na entrada da academia. Situação muito complicada também para os atletas de alto rendimento que lutam fora do país, tendo em vista que lá fora os eventos estão acontecendo, mesmo que de portas fechadas, né? Só o atleta, os corners e os staffs do evento. Então essa medida mais rígida adotada pelo governo do estado, que é praticamente um lockdown, né, acaba comprometendo também o treinamento desses atletas de alto rendimento. Nossa esperança é que essa flexibilização do dia 17, né, se estenda para o ramo de academia de artes marciais também, para que a gente possa voltar a trabalhar, né, tanto para a área comercial como na área profissional, e esses atletas voltem aos treinamentos para que consigam lutar. É isso aí, Marcão. Boa noite para você, boa noite para a galera do Tocando a Bola. Até a próxima. Muito bem, minha gente, vamos dando um tempo aqui no nosso Tocando a Bola. Daqui a pouco a gente volta para falar mais a respeito de futebol aqui na 98. Segura aí, é um minuto só. Estamos de volta com o Tocando a Bola desta segunda-feira. Lembrando mais uma vez que vivemos a expectativa do futebol. Eu não estou defendendo aqui, eu digo isso sempre, a volta atabalhoada do futebol. Absolutamente não. É preciso que o futebol volte com todos os cuidados necessários aí na área da saúde e na área sanitária. E o que nós estamos discutindo aqui é a necessidade de que haja um planejamento, de que seja dada uma sinalização aos clubes. Quando é que o futebol poderá retomar as atividades de treino? Nós estamos ficando atrás do Ceará, atrás de Pernambuco, atrás de Alagoas, o Rio Grande do Sul já está voltando, daqui a pouco volta a Copa do Nordeste, que terá reunião amanhã, 11 horas da manhã, a reunião do presidente Eduardo Rocha com os representantes dos clubes, é uma vídeo-reunião para que se defina exatamente diretrizes para que a competição seja finalizada no campo de jogo. É preciso que haja uma união dos clubes, eu insisto, é só o América que está buscando a volta do futebol, os demais estão encolhidos. A exceção do Santa Cruz, que já manifestou que defende que o campeonato estadual seja retomado em dezembro. Mas e o resto, minha gente? Fica todo mundo quieto? Vão ficar esperando o quê? Que ele volte? Pelo amor de Deus, é preciso que entendam a dimensão do futebol e o que ele representa no segmento econômico, na geração de empregos diretos e indiretos, ora. Presidente da CBF, Rogério Caboclo, ele definiu na sexta-feira o pagamento de mais uma parcela do auxílio financeiro para árbitros e assistentes. São 479 integrantes do quadro nacional. As duas primeiras cotas, o presidente da CBF fez o seguinte, ela antecipou uma taxa de arbitragem que será devolvida quando retomar o futebol. Desta vez, diante da gravidade da situação, a CBF ela deu como auxílio. Mais uma cota como auxílio. Presidente Rogério Caboclo, imagens cedidas pela TV CBF, explica aqui no Tocando a Bola como é que foi essa ajuda para a categoria. Amigos e amigas, é um prazer falar com vocês, principalmente para dar boas notícias, em meio a uma situação tão difícil em que vivemos. Sabemos que a prática da arbitragem é uma das mais prejudicadas em meio a pandemia que vivemos, pois os senhores são remunerados na medida das partidas em que atuam. A CBF tem feito todos os esforços para apoiar a arbitragem. Nos últimos 2 meses, fizemos antecipações das taxas de arbitragem das partidas que aconteceriam no futuro. Tenho 2 notícias para dizer agora. A primeira, que uma terceira taxa será depositada imediatamente. E a segunda, e talvez a melhor delas, é que essas 3 taxas serão revertidas em doações, ou seja, não serão mais descontadas das atuações futuras que os senhores venham a ter. Essas medidas são um sinal do respeito que a CBF tem
pela dedicação e competência dos árbitros brasileiros. O Gaciba tem me dito de tanto que vocês têm feito para se manter fisicamente ativos, manter o condicionamento, fazendo cursos e a pré-temporada. Isso não é simples. Sabemos o quanto custa a vocês. Isso é muito importante. Temos total confiança na arbitragem. Temos que ter árbitros aptos e prontos assim que a temporada voltar. E os campeonatos vão voltar, isso eu garanto. Quero dizer e reiterar, a arbitragem é a terceira equipe em campo. É a nossa equipe, é a equipe da CBF. Contem conosco. Um abraço. E falando ainda em arbitragem, a FNF pagou a segunda cota do auxílio para os árbitros e assistentes. Tá certo? A federação não vai descontar, é um auxílio que está sendo dado pela entidade. São 55 árbitros aqui, 18 do quadro nacional não recebem, 37 recebem o auxílio da federação, tá certo? Tá legal, então, aqui a gente destacou esse assunto. E eu sigo na nossa série aqui, ouvindo torcedores de futebol sobre a parada do futebol, o sentimento do torcedor. Aldair Júnior é professor do IFRN, é torcedor do América e fala como é que está se sentindo aqui sem o futebol. Boa noite, Marcos. Meu nome é Aldair Júnior, sou torcedor do Vermelhão da Rodrigues Alves, o nosso América. E venho agradecer o espaço dado e parabenizar o seu programa, que é líder de audiência. É muito triste vivenciar essa situação que estamos passando, já que esse ano iniciou com muitas perspectivas positivas para o Mecão. O clube vinha com uma situação financeira favorável, devido às cotas de participações, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil. O clube conseguiu chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Além do que, a Arena América, o nosso estádio, está muito perto de poder receber jogos de competições oficiais. Um cenário muito favorável ao acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas aí veio a pandemia, que assolou o mundo. E no nosso estado não foi diferente. Um cenário que outrora era promissor, agora passou a ser cheio de incertezas. Os clubes de nosso futebol vão conseguir manter o pagamento dos seus elencos por mais quanto tempo? Nossos clubes conseguirão honrar seus compromissos com todo este tempo parado, sem praticamente nenhuma receita? São perguntas que nos dão dor de cabeça todos os dias. A cadeia de futebol é muito abrangente, geradora de vários empregos, diretos e indiretos. Vai desde a imprensa esportiva, seja rádio, TV, jornal, até o ambulante vendedor de cerveja nos arredores dos estádios. Por outro lado, a saúde do ser humano tem que estar em primeiro plano. A paralisação foi extremamente necessária. Já são quase 3 meses sem ver o Mecão atuar. Muita saudade de ir ao estádio, sentir aquela ansiedade pré-jogo e escutar os programas esportivos com o noticiário do dia a dia dos clubes. As resenhas com os amigos no dia seguinte da rodada. No momento em que houve a paralisação, o América vivia uma ótima situação na Copa do Brasil, com grande chance de bater o Juventude e avançar para a quarta fase. Além de possuir boas possibilidades de conquistar o segundo turno do campeonato estadual. Agora é torcer para que na volta aos jogos o time mantenha a mesma pegada
e que os novos contratados deem certo. Pela situação da pandemia em nosso estado, não acredito que a bola volte a rolar antes de agosto. Como faltam poucos jogos para o término do nosso estadual, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol poderia solicitar ajuda financeira à CBF, no que se diz respeito aos custos dos protocolos médicos que os clubes terão que respeitar, já que, muito provavelmente, os jogos serão com portões fechados. A questão financeira será um fator crucial para que os clubes, além da dupla da capital, possam arcar. Uma outra sugestão é que a nossa federação, juntamente com os clubes, tentem negociar com a TV aberta e com as plataformas de internet a transmissão dos jogos, para que consigam ter arrecadação financeira que compensem a falta de público, renda nos jogos finais. No mais, ficamos na torcida para que a situação melhore e que voltemos com segurança a ter a alegria que só o espetáculo do futebol proporciona. Muito obrigado. E quem participa também aqui, dá uma palhinha a respeito, é um torcedor conhecido de todos nós, nosso amigo, não é, ligado ao ABC, o empresário Silvio Bezerra. Como é que você está se vendo sem futebol, hein, Silvio Bezerra? Boa noite. Fala aí, Marcão. Prazer falar com você e participar do seu programa. Sabe do que é que eu tenho saudade? De você gritar: adivinhe! ABC, ABC, ABC! É gol do ABC, do ABC, do ABC! O Alisson, América pra ti já era! Levanta, 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 levanta. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito. Na marca de 5 minutos do primeiro tempo, o Alisson vai direto pra galera. O Alisson é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. É isso, meu amigo. Tô com a saudade do futebol da gente aqui. E olha que esse ano tava indo bem, né? Tomara que na volta a gente mantenha aí o número de vitórias contra o nosso adversário lá. É isso aí, meu amigo. Eu espero que isso volte logo. Talvez fosse uma boa as transmissões começarem, mesmo sem torcida, pra gente ver, pelo menos em casa, um futebolzinho, que a saudade tá grande. Abraço forte pra você e pra sua equipe toda aí do jornalismo. Tchau. Valeu, minha gente. Vamos colocando um ponto final aqui no nosso Tocando a Bola desta segunda-feira. Não é porque a gente destacou aí a questão do futsal lá do Cruzeiro de Macaíba, a determinação do presidente da FNF para que haja uma reunião da Comissão de Saúde da Federação com os médicos dos clubes filiados, tá certo? Uma videoconferência aconteceu hoje entre 27 presidentes de federações, mais o presidente da Liga do Nordeste e o presidente da CBF, justamente alinhando toda essa questão aí da volta do futebol, tá certo? E a gente vai ficar na expectativa que as coisas efetivamente aconteçam. Amanhã, 7h30 da noite, aqui na 98 e no nosso canal no youtube.com/98FM Natal, tem mais Tocando a Bola, tem mais convidados, tem mais futebol, mesmo que a bola não role. Agora, deixa eu repetir, só para finalizar, é brincadeira os dirigentes de clubes encolhidos, não tomando uma posição firme em defesa da volta do futebol. Só quem está fazendo isso é o América. Justiça seja feita. Os outros estão encolhidos vendo a banda passar. Até quando essa omissão vai prevalecer nos clubes de futebol aqui do estado? É que eu efetivamente não admito. Não consigo entender esse tipo de coisa. Tchau.